Irmãos, uma vez mais estamos aqui em equipa sacerdotal a celebrar a Eucaristia e também estamos unidos a vós na fé, no coração não há distâncias e por isso também, uma vez mais, estamos aqui convosco e a rezar pelas vossas intenções. Bom, irmãos, e seguindo também aquilo que vos temos proposto à reflexão, à meditação, hoje gostava de falar do terceiro dom do Espírito Santo, o dom do conselho. Depois falámos da sabedoria, depois falámos da inteligência ou do discernimento. Hoje convidamos-vos também a refletir sobre este dom do conselho. O dom do conselho é um dom muito importante. Porquê? Porque é o dom que nos capacita, que nos dá a graça de podermos reconhecer a vontade de Deus no hoje da nossa vida, na circunstância concreta da nossa vida. Isto é muito importante porquê? Porque a vontade de Deus, no geral, é muito fácil nós dizermos-la. A gente sabe que o que Deus quer é que sejamos santos. O que Deus quer é que a gente seja dons de nós próprios para os outros. Também, muitos de vós têm a vossa vocação no vosso estado de vida definida. Nós somos sacerdotes. Muitos de vós sois casados, temos esta vocação ao matrimónio. Mas é muito importante isto. É muito importante reconheceres a vontade de Deus no dia-a-dia. Acolher a vontade de Deus no dia-a-dia. Isso é muito, muito importante. Porque muitas vezes o que acontece é que vamos vivendo a vida apoiado nas nossas forças, nas nossas capacidades, nas nossas luzes. E tantas vocações que se desfazem, seja no matrimónio, seja na vida sacerdotal, tantas vocações se desfazem, tantos chamamentos que Deus faz se desfazem. Porquê? Porque não pedimos este dom do conselho em cada dia. Projetámos coisas à nossa maneira e as coisas não correram como projetámos, não correram como gostávamos e isso fez-nos desfalecer, fez-nos esmorecer e tantas vezes desistimos de lutar. E isto é muito importante, irmão. Pedir este dom do conselho, este dom que me torna capaz de pedir, de reconhecer, de procurar e de descobrir a vontade de Deus em cada circunstância. Como também neste tempo de pandemia, é tão importante pedir este dom do conselho ao Senhor, que me ajuda em cada dia e perguntar-lhe, Senhor, o que é que queres para este dia? Muitos de nós estão em maior sofrimento, muitos de nós já queremos baixar os braços, não temos força. Olhem, pedir este dom do conselho. Senhor, ajuda-me. Senhor, o que é que tu queres de mim para este dia? O que é que tu queres de mim para esta circunstância? Também este dom do conselho é muito importante porque não é só para mim, é também para aqueles que o Senhor me chama a servir. Pedir o dom do conselho dos pais, por exemplo, diante de cada circunstância dos seus filhos. E tantos dramas hoje em dia os nossos filhos vivem, não é? E como é que eu vou reagir? Como é que eu vou dar uma palavra em nome do Senhor? Pedir este dom do conselho para aquela circunstância, para aquela decisão que eu não entendo do meu filho, para aquela opção que o meu filho fez que eu também não concordo, mas como é que eu hei de falar-lhe, como é que eu hei de ser também presença da misericórdia de Deus, mas também da justiça e da verdade de Deus, pedir o dom do conselho, da palavra da vontade de Deus para aquela circunstância. Diante também, por exemplo, em família, às vezes acontece tantas dificuldades, onde eu reconheço a minha vocação, onde eu e o meu marido reconhecemos, eu e a minha mulher reconhecemos a nossa vocação, e o que é que acontece muitas vezes? Há um problema, há uma infidelidade, há um drama, há um desemprego, há falta de dinheiro e muitas vezes põe em causa esta vocação. Porquê? Porque não peço o dom do conselho para dizer, Senhor, ajuda-me, vem em meu auxílio, como é que eu posso decidir, como é que eu posso falar, como é que eu posso reagir diante deste problema. Depois também, para nós sacerdotes, também é tão importante este dom do conselho, tantos e tantas se abeiram de nós, sedentos de uma palavra do Senhor. Por isso também para nós sacerdotes é tão importante pedir o dom do conselho para podermos também, em nome do Senhor, em nome da Igreja, podermos dar uma palavra do Senhor, uma palavra que é a vontade de Deus para cada acontecimento. Depois podemos ver como é tão importante, e isto ajuda-nos depois a ver a ligação que há com a sabedoria ou com a inteligência, né? Nos dá a capacidade de ligarmos cada coisa, cada realidade e vermos aí a mão de Deus. Uma das virtudes que está ligada ao dom do conselho é a prudência. Portanto, o dom do conselho potencia a prudência. A prudência é aquela virtude
que nos ajuda a quê? Diante de uma reflexão, de uma meditação, diante de buscarmos uma pessoa prudente que nos ajuda a refletir, que nos ajuda e que nos aconselha, lá está, tomamos uma decisão que nos ajuda a encararmos aquela situação e reconhecermos que decidimos bem. O dom do conselho potencia essa prudência, porque não nos faz... Lá está, é um dom, não tem a ver com as nossas capacidades, é um dom de Deus. E por isso temos que o pedir muito, pedi-lo muito. Para quê? Para que essa vontade de Deus se manifeste naquela ou naquela outra situação. Há 3 coisas importantes, irmãos, que nos ajudam a acolher este dom de Deus, este dom do conselho. A primeira é a intimidade com o Senhor. Buscar o Senhor, procurar o Senhor em cada dia, na oração, na palavra de Deus, levantar os braços e pedir ajuda. Portanto, buscar esta intimidade com o Senhor. Depois, a segunda coisa é óbvia, é pedir o dom do conselho. Senhor, envia-me o teu Espírito, envia-me este dom do conselho. E a terceira é também fazer silêncio. É muito importante. Há muitos ruídos exteriores, e quem está lá em casa com a filharada toda e com os desafios todos em casa é normal haver ruídos. É normal também haver ruídos interiores, de ânsias, de medos, de dificuldades, tantos ruídos interiores também que temos, e é bom fazer silêncio no coração também, para poder deixar que o Senhor fale, deixar que o Senhor venha com este dom do conselho. É também, e é fundamental também este dom do conselho, porque o nosso problema muitas vezes é este, e o demónio pega muito por isso, é a questão da justiça. É preciso fazer justiça, eu tenho razão, isto é justo, e muitas vezes pintamos a nossa vontade como a vontade de Deus por detrás de coisas boas e honestas. E muitas vezes há muitas dificuldades, há muitas zangas entre irmãos, entre marido e mulher, entre colegas de trabalho, entre sacerdotes. Há tantas zangas e há tantos problemas, porque muitas vezes nós achamos que a justiça é esta, a razão é esta. Porque não pedimos este dom do conselho, que nos ajude, diante de cada circunstância, a reconhecer a vontade de Deus, a reconhecer a palavra de Deus, que me ajuda a decidir, que me ajuda a entrar com paciência, com confiança, com fé, também na vontade de Deus. E olha, isto também, e tudo isto tem a ver com o Evangelho de hoje. Estavam os discípulos na barca, o Senhor convida os discípulos a passar para a outra margem e na barca há uma grande tempestade. E diz a palavra que Jesus está a dormir. E os discípulos começam logo a gritar ao Senhor: Senhor, não te importas que a gente morra? E acontece tantas vezes isso connosco. E é estranho esta palavra, porque é que o Senhor está a dormir. E aí nós também, muitas vezes, as nossas vozes, os nossos anseios não deixam que Deus atue. E muitas vezes não encontramos logo resposta para as dificuldades. E aqui é muito importante ter presente 2 coisas. A primeira é ter um coração agradecido e não nos fazermos sempre de vítima. O Senhor nunca me ouve, nunca tenho razão, estão sempre todos contra mim. Acontece tantas vezes isso. Não te importas, Senhor, não te importas, já estou farto, já estou cansado, etc. E depois perceber a segunda coisa, que é perceber o que é isto significa do Senhor estar a dormir. Não significa que Ele está alienado dos problemas. Significa que o Senhor está confiante nas mãos do Pai. O estar a dormir implica isto. É este dom de conselho também, que é um dos conselhos que o Senhor nos dá, é esta confiança na vontade do Pai. Muitas vezes não entendemos algumas opções dos nossos filhos, muitas vezes não entendemos as circunstâncias concretas no momento, não sabemos logo dar resposta, não sabemos logo, como é a nossa mania, racionalizar logo tudo, então precisamos de dormir, ou seja, de descansar na vontade do Pai. E isso, o dom do conselho, ajuda-nos muito isso, a poder descansar na vontade do Pai. Que esta palavra venha em nosso auxílio, também que este dom do conselho possa ser pedido ao longo de cada dia neste tempo especial, que é agora e difícil, que é este tempo de confinamento, todos os dias propriamente então esta intimidade com o Senhor. Peçamos ao Senhor também então este dom do conselho em cada dia e possamos guardar silêncio
para que realmente o Senhor nos acompanhe em cada dia, para que o Senhor e a sua vontade se faça luz nas nossas vidas em cada dia.